A mansão era silenciosa de um jeito que incomodava. Não era um silêncio de paz, mas de ausência, como se algo essencial tivesse sido arrancado dali e deixado um vazio difícil de preencher. Os corredores amplos, decorados com quadros caros e móveis impecáveis, já não tinham vida. Até o som dos passos parecia ecoar mais alto do que deveria. Mas aquele silêncio nunca durava muito. O choro de Lucas cortava o ar repetidamente. Era um choro intenso, contínuo, que não parecia ter fim. Não era apenas o choro de uma criança mimada ou cansada. Havia algo mais profundo ali, uma dor que ele não conseguia entender, mas sentia com força total. Com apenas 2 anos, ele não tinha palavras para expressar o que havia perdido, então chorava, como se fosse a única forma de se comunicar. No quarto, o pequeno estava sentado em seu berço branco, segurando com força uma mantinha azul. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado de lágrimas, e sua respiração vinha em soluços irregulares. Brinquedos caros estavam espalhados ao redor, ursinhos de pelúcia, carrinhos, até um mobile musical girando lentamente acima dele. Nada funcionava. Esse cenário ensina algo importante: crianças pequenas não se conectam com objetos quando estão emocionalmente abaladas. Elas precisam de presença, de calor humano, de segurança emocional. Sem isso, nenhum recurso material consegue preencher o vazio. Do outro lado da casa, no escritório elegante, Eduardo tentava trabalhar. Ele era um homem acostumado a resolver problemas complexos, tomar decisões rápidas e manter o controle. No mundo dos negócios, era respeitado e temido. Mas ali, naquele momento, ele se sentia completamente impotente. O som do choro atravessava a porta fechada, invadia seus pensamentos e quebrava sua concentração. Ele tentou ignorar. Aumentou o volume do computador. Fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Mas nada adiantava, porque o problema não era o som, era o significado por trás dele. Muitos adultos cometem esse erro, tentam silenciar o comportamento da criança sem entender a emoção que o causa. O choro, na maioria das vezes, não é o problema. É um sinal, um pedido de ajuda. Eduardo passou a mão no rosto, claramente exausto. Desde a perda da esposa, ele vinha tentando manter tudo sob controle: a empresa, a casa, a rotina. Mas havia uma área que ele não sabia como lidar: o coração do próprio filho. As babás que contratou não ficaram. Todas diziam a mesma coisa: ele não para de chorar. Algumas tentaram distraí-lo, outras insistiram em rotinas rígidas. Nenhuma conseguiu criar conexão. E sem conexão, não há confiança. Sem confiança, não há conforto. O choro de Lucas continuava. Eduardo olhou para a porta, hesitando. Ele queria ajudar, mas não sabia como. E, muitas vezes, o medo de errar faz com que as pessoas simplesmente não ajam. Foi nesse momento que ele ouviu passos leves no corredor. Ana, a nova empregada, havia chegado naquele mesmo dia. Ela ainda não conhecia a dinâmica da casa, nem as regras não ditas. Mas uma coisa era clara para ela: aquele choro não podia ser ignorado. Ela parou perto da porta do quarto, respirou fundo e tomou coragem. Às vezes, não é a experiência que faz a diferença, é a empatia. E era exatamente isso que estava prestes a mudar tudo. Lucas ainda soluçava quando Ana o segurou nos braços, seu pequeno corpo tremendo como se carregasse um peso grande demais para alguém tão pequeno. Ela não tentou apressar o momento, nem buscou soluções rápidas. Em vez disso, apenas o acolheu com firmeza e delicadeza, apoiando a cabeça dele em seu ombro, permitindo que ele sentisse algo que estava faltando havia dias: segurança. O choro continuou por alguns instantes, mas começou a mudar. Já não era tão desesperado. Era como se, pouco a pouco, ele estivesse se permitindo soltar a dor, agora que não estava mais sozinho. Ana começou a balançá-lo suavemente, em um ritmo constante, quase como um coração batendo. Seu toque era calmo, sua respiração tranquila. Ela não disse muitas palavras, apenas o suficiente. Eu sei, tá tudo bem, você não está sozinho.
Esse momento revela algo essencial sobre o desenvolvimento emocional infantil. Crianças não precisam de explicações complexas quando estão em sofrimento. Elas precisam de corregulação, alguém que empreste calma até que elas consigam se acalmar sozinhas. O corpo de Ana, seu tom de voz e sua presença estavam ensinando Lucas a se sentir seguro novamente. Pouco a pouco, os soluços diminuíram. As mãozinhas dele, que antes estavam tensas, começaram a relaxar. Ele segurou a roupa de Ana com menos força, mas não soltou. Era como se estivesse confirmando que ela ainda estava ali. Na porta, Eduardo observava em silêncio. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que era diferente de tudo que havia visto nos últimos dias. Nenhuma babá havia conseguido sequer diminuir o choro, quanto mais cessá-lo. Agora, diante de seus olhos, seu filho estava se acalmando. Sem brinquedos caros, sem distrações, apenas com um abraço. Eduardo franziu levemente a testa, não por desconfiança, mas por reflexão. Aquilo desafiava tudo o que ele pensava saber sobre resolver problemas. No mundo dele, soluções vinham com estratégias, lógica e controle. Mas ali, parecia que a solução vinha da conexão. Lucas levantou lentamente o rosto, ainda com os olhos úmidos. Ele olhou para Ana por alguns segundos, como se estivesse tentando entender quem era aquela pessoa que o fazia se sentir melhor. E então, algo raro aconteceu. Ele não chorou, apenas ficou ali, quieto, respirando com mais calma. Ana sorriu, não um sorriso grande ou exagerado, mas um gesto suave, cheio de carinho genuíno. Era o tipo de sorriso que não exige nada em troca, apenas oferece conforto. Esse tipo de resposta emocional ensina uma lição valiosa. Crianças aprendem a regular suas emoções observando e sentindo as emoções dos adultos ao seu redor. Quando recebem calma, aprendem calma. Quando recebem impaciência, absorvem tensão. Eduardo deu um passo à frente, ainda hesitante. Como você fez isso? Perguntou, em voz baixa, quase como se tivesse medo de quebrar o momento. Ana olhou para ele com simplicidade, sem qualquer pretensão. Eu não fiz ele parar de chorar, eu só mostrei que ele não precisava chorar sozinho. As palavras ficaram no ar. E atingiram Eduardo com força. Ele percebeu algo que até então havia evitado encarar. Na tentativa de manter tudo funcionando, ele havia se afastado emocionalmente do próprio filho. Não por falta de amor, mas por falta de compreensão sobre como lidar com a dor. Muitos pais passam por isso. Acreditam que precisam ser fortes o tempo todo, que demonstrar vulnerabilidade pode piorar a situação. Mas, na realidade, a conexão emocional é construída justamente nesses momentos de fragilidade compartilhada. Eduardo respirou fundo, se aproximou mais. Seus olhos estavam fixos em Lucas, que agora parecia tranquilo, ainda nos braços de Ana. Posso tentar também? Perguntou, dessa vez com um tom mais humano, menos controlado. Ana assentiu com um leve movimento de cabeça. Com cuidado, ela transferiu o pequeno para os braços do pai. No início, Lucas ficou rígido. Era uma mudança, um novo contato. Eduardo também estava tenso. Seus braços, acostumados a segurar pastas e contratos, agora sustentavam algo muito mais delicado. Mas ele não recuou. Em vez disso, tentou imitar o que havia visto. Ajustou o menino contra o peito. Respirou mais devagar. Não falou nada, apenas ficou ali. Por alguns segundos que pareceram longos demais, tudo ficou em silêncio. Então, lentamente, Lucas relaxou, encostou a cabeça no peito do pai. E ficou, sem chorar, sem resistência, apenas presente. Aquele momento simples carregava uma transformação profunda. Não era apenas o fim de um choro, era o início de uma reconexão. Eduardo fechou os olhos por um instante, sentindo o peso leve do filho contra si. Algo dentro dele mudou. Pela primeira vez desde a perda, ele não estava apenas tentando controlar a situação. Ele estava, de fato, presente. E isso fez toda a diferença.